Por que será que algumas crianças parecem ter uma luta constante para aprender, enquanto para outras tudo flui com mais facilidade? Olha, essa pergunta não é nada simples, mas as respostas podem de verdade transformar a vida escolar de uma criança. Vamos mergulhar nisso juntos. Para a gente conseguir desvendar esse mistério, a gente precisa começar com uma pergunta que é a base de tudo, a raiz de toda essa discussão sobre aprendizagem. Pensa um pouquinho. Lá na sua época de escola, como é que cada pessoa gostava de aprender? O que prendia mais a atenção nas aulas? A resposta, quase com certeza, é que o seu jeito preferido de aprender não era o mesmo do colega do lado. E é daí que a gente parte. A grande verdade é que a gente tem jeitos muito diferentes de aprender. Tem gente que é mais visual, sabe? Aprende melhor lendo, vendo um gráfico. Outros são auditivos, precisam ouvir a explicação do professor para a coisa fazer sentido. Tem quem precisa interagir, discutir, botar a mão na massa. E ainda tem a turma do movimento, os sinestésicos, que aprendem fazendo, construindo. Então, se cada cérebro funciona de um jeito, um método de ensino único simplesmente não vai funcionar para todo mundo. É matemático. Tá bom, então como é que a gente identifica uma criança que está com dificuldade? Acredite, os sinais nem sempre estão nas notas baixas. É preciso treinar o olhar para perceber os sintomas que se escondem ali, no dia a dia. E é impressionante como um sinal pode ser interpretado de forma totalmente errada. Sabe aquela criança que parece desinteressada, que não participa de nada? Ela pode, na verdade, estar travando uma batalha interna gigantesca só para tentar acompanhar a turma. Não é apatia, é dificuldade. Outras vezes, a pista está na organização, ou melhor, na falta dela. Uma mochila que parece que um furacão passou por dentro não é necessariamente sinal de preguiça. Isso pode ser um indicativo de uma dificuldade com as funções executivas, que são essenciais para planejar e fazer as coisas acontecerem. E isso é a base do aprendizado. E a coisa vai mais fundo ainda. A dificuldade pode ser até física. Uma criança que esbarra em tudo, que tem dificuldade para se organizar no próprio espaço da sala, isso também é um sinal de alerta importante. Aprender envolve o corpo todo, não só a mente. Olha, essa citação de uma educadora é de uma honestidade e uma força incríveis. Ela humaniza demais o problema, né? Mostra que até os profissionais mais experientes podem, num primeiro momento, ler os sinais de forma errada, confundindo uma dificuldade de aprendizagem com indisciplina. Ok, então, de onde vêm essas dificuldades todas? As fontes que a gente analisou mostram que existem basicamente dois grandes caminhos que podem levar a esses desafios na hora de aprender. De um lado da balança, a gente tem os fatores externos, coisas como o método que o professor usa, o ambiente em casa, o estado emocional da criança. Tudo isso pode criar uma barreira para o aprendizado. Do outro lado, aí sim a gente tem os fatores neurológicos, como os transtornos de aprendizagem, as deficiências e outras condições. O ponto crucial aqui, o que precisa ficar muito claro é: nem toda dificuldade de aprender significa que há um transtorno. E é por isso que entender esse termo é fundamental. Dificuldade de aprendizagem é um termo guarda-chuva, sabe? Ele nos diz que existe um problema, sim, mas a primeira coisa a se fazer não é pensar num diagnóstico, é investigar tudo que está em volta da criança, os tais fatores externos. Ok, a gente já entendeu o problema, as possíveis causas, e agora? Como é que se age? A solução, como as fontes apontam, começa num lugar muito prático, na sala de aula, adaptando a forma como ensinamos. E a sequência correta para agir é exatamente essa. Primeiro de tudo, observar o aluno com atenção. Segundo, e este é o passo mais importante, mudar a metodologia. Tentar um jeito novo, uma outra abordagem. Terceiro passo, investigar o que está acontecendo fora da escola. E só depois de tudo isso, se o problema continuar, aí sim é hora de pensar numa possível causa neurológica. A mudança de método sempre vem antes. Vamos ver um exemplo bem prático. Uma cena que acontece todo santo dia em milhares de escolas. A professora passa uma tarefa que, à primeira vista, parece super simples. Parece uma atividade justa para todo mundo, não é? Mas e o aluno que tem dislexia, para quem as letras dançam na página? E o aluno com deficiência intelectual, que talvez não consiga entender o texto sozinho? E aquela criança que está passando por um momento difícil em casa e simplesmente não consegue se concentrar? Para eles, essa tarefa simples é uma montanha. Agora, olha a mágica de uma pequena adaptação. Ao propor uma leitura em voz alta, em grupo, a professora traz todo mundo junto. O aluno com dislexia agora acompanha com a turma. O com deficiência intelectual pode participar da discussão. E aquele que estava com a cabeça longe se engaja numa atividade mais dinâmica, coletiva. É a mesma lição, só que com um método diferente. E o resultado, totalmente inclusivo. E tudo isso que a gente viu nos leva à grande questão, ao verdadeiro desafio que está por trás de toda essa discussão sobre dificuldades de aprendizagem. Depois de analisar tudo isso, a pergunta que fica no ar é esta:
Será que o problema está na incapacidade da criança de aprender ou na incapacidade do nosso sistema de ensino de se adaptar? A gente deve focar em consertar a criança ou em consertar a nossa abordagem? Fica aí essa reflexão que eu acho que é muito poderosa para a gente fechar.